Graça e paz, queridos irmãos. Deus abençoe sua vida neste dia tão especial, quando chegamos finalmente ao último dia do ano de 2017. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra do Senhor para o seu coração. Eu quero realmente ser a boca de Deus, a voz de Deus a falar para o seu coração. Você pastor, você igreja, você líder, você supervisor, você irmão e irmã que está me ouvindo nesse momento, que o Espírito Santo fale com você nesse tempo que vamos estar aqui. Prepare teu coração. Oremos. Pai, fale conosco nesta palavra, orientando-nos, ó Deus, e nos revelando os segredos de Deus para nossas vidas no ano que já será iniciado, que é o ano de 2018. Fale conosco. Agradecidos somos no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero ler com você o capítulo 1, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 13, o versos 10 e 11, diz assim: Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Graças a Deus. Aqui nesse texto, eu estou vendo pelo Espírito Santo, à luz também da exegese, que o apóstolo Paulo não se refere neste verso aqui à vinda do Senhor. Ele está dizendo que quando vier aquele que é perfeito, ou melhor, não aquele, mas quando vier o que é perfeito. O termo no grego que ele usa de alguém que sai de um ponto e caminha e chega até o outro ponto. Não está falando de uma perfeição vinda do Senhor Jesus, ou mesmo não se refere, como muitos pensam, à vinda do Senhor Jesus. Então, com esta base, eu quero dizer que este ano de 2018 é o ano que Deus quer que eu e você trabalhemos áreas de nossas vidas, avaliemos e observemos aquilo que é imperfeito, aquilo que está incorreto, aquilo que está fora do lugar, e comecemos a alinhar cada coisa ao seu devido lugar. Alinhar, eu gostaria de ler para você. Alinhar é tornar reto, ordenar, regrar, dispor, retificar, endireitar, formar, arrumar, pôr-se no mesmo nível, equiparar-se, igualar-se. Alinhar significa nivelar-se, medir-se, comparar-se, ombrear-se. É um tempo de alinhar. Alinhar primeiramente a nossa comunhão com Deus. À luz do texto que lemos, o perfeito chegando e tirando aquilo que é imperfeito. Alinhando a nossa vida àquilo que realmente vai gerar resultados. Este é o propósito de Deus nesta noite, nesta palavra, para que possamos viver então em 2018. Queridos, eu ainda quero te mostrar, à luz do que estou afirmando, que esse texto de 1 Coríntios 13, ele fala de situações ligadas a nós mesmos. O verso 2 diz: quando eu era menino, eu falava como menino. Entenda, ele está falando de uma fase. E logo em seguida ele diz: eu cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Ele está falando para mim e para você que é um tempo de viver coisas novas, de abandonar as coisas práticas, situações, circunstâncias que só nos leva para vivermos uma vida infrutífera, vivermos uma vida de meninos emocionais,
e que não vamos ter resultados satisfatórios com essas práticas. O apóstolo está nos ensinando, o apóstolo está nos incentivando a viver o novo com Deus, a deixar as coisas de meninos. Você quer ver? Efésios capítulo 4, ele mostra algo muito importante. Olha o que ele diz no verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Veja, ele diz que nós precisamos caminhar, sair de um ponto e chegar a um outro ponto. Qual é o ponto que saímos? Saímos de um ponto em que vivemos a nossa própria vida, que não está em unidade, em comunhão, mas ele diz, até que cheguemos à unidade. Saímos de um ponto para chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Lembra que eu falei a definição de alinhar? Alinhar é nivelar-se, medir-se, comparar-se, ombrear-se. O desejo do Senhor é que você chegue à unidade da fé, é que você chegue ao conhecimento do Filho de Deus. O desejo do Senhor é que você cresça até a estatura, a medida da estatura completa de Cristo. E isso nesta vida. Sabe por quê? Porque ele afirma no verso 14 do Efésios, capítulo 4, verso 14, para que não sejamos mais meninos. Lembra que ele disse lá, no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando ele fala no capítulo 13, no versículo 11, quando eu era menino. E agora em Efésios 4, verso 14, ele diz, para que não sejamos mais meninos. É uma fase que precisamos passar aqui na terra. Devemos vencer isso agora, porque ele quer que chegamos a ser maduros. Ele, o apóstolo Paulo, ele deseja que sejamos maduros na fé. E não meninos na fé, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, a primeira coisa, para alguém que queira vencer em 2018, é decidir alinhar a sua vida espiritual no nível que Deus quer. E pegar a tua vida emocional e levar para o teu nível espiritual. E andar em espírito e não apenas viver as suas próprias emoções, sentimentos. Sabe, o que Deus espera de nós é que nós deixemos as coisas de meninos espirituais, de crianças espirituais. É comum você ver alguém dizendo, eu vou recuar porque eu esperava uma coisa e é outra. Eu vou procurar outro local porque eu já não me caibo neste lugar, eu já não me adapto mais a este lugar, as coisas já não são mais como eram antes. Sabe por quê? Porque não atingiram a maturidade espiritual, porque os maduros suportam. Efésios também 4, lá no verso 32, ele começa a dizer, sede benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. É tempo de vivermos um nível espiritual de excelência. Nivele, alinhe, organize a sua vida. Então, eu gostaria que você pensasse nesta palavra. Em 2018 eu preciso alinhar a minha vida. Viver o nível espiritual que Deus espera de mim. Alinhe a sua vida com Deus, alinhe a sua família, faça tudo o que você puder para viver um tempo de alinhamento com a sua esposa, com seus filhos, um tempo de alinhamento com seus familiares, um tempo de alinhamento com a tua igreja local, com o teu chamado, com o teu ministério, um tempo de alinhamento com a tua liderança, com os teus liderados, um tempo de alinhamento com as pessoas que Deus te deu para lado a lado você avançar, com as pessoas que Deus te deu para te fazer chegar onde Ele quer que você chegue. É importante que você viva isso. É importante nós lembrarmos que
este alinhamento vai resultar em coisas poderosíssimas, tremendas. Eu quero lembrar a você a história de José. José viveu um tempo em que todos que conheciam a história de José, os seus próprios irmãos diriam: eu não gostaria de viver a vida de José. Por quê? Porque sim, ele era amado muito pelo pai, mas odiado pelos seus irmãos. E seus irmãos o venderam. A ideia não era vender José, a ideia era matar José. Mas agora, seus irmãos o vendem. Uma vez vendido, ele vai trabalhar na casa de Potifar, é tentado, honra a Deus, mesmo assim ele é preso, sentenciado à prisão. Lá na prisão ele honra a Deus também. E ao honrar a Deus, ele vai desvendar, ele vai revelar e dar assim o discernimento dos sonhos do copeiro e do padeiro. E ele vai fazer um pedido ao copeiro: quando você voltar ao rei, lembre ao rei, conte ao rei da minha história, eu estou aqui injustamente. Mas aquele homem esquece. Olha, entenda a história. José, odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, traído, caluniado, preso, esquecido na prisão. Mas uma coisa José fez: ele alinhou a sua vida com Deus, ele organizou a sua vida com Deus, ele era alguém por inteiro diante de Deus. Ele não vivia depressões, ele não vivia angústias e tristezas, porque ele amava o Senhor sobre todas as coisas. É interessante lembrar que passaram-se tantos anos, tantos tempos, que Faraó vai sonhar aquele sonho famoso das 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Lembra aquele sonho famoso das 7 espigas de milho robustas e 7 espigas de milhos fracas? E o interessante desse sonho é que as vacas magras comem, destroem as vacas gordas e continuam magras. E as espigas mirradas, elas comem, destroem as espigas boas e continuam mirradas. E isso causa espanto em Faraó. Nenhum de seus sábios podem desvendar, podem discernir, não tem interpretação que resolva esta questão. Até que o copeiro lembra-se de José. E agora Faraó vai mandar trazê-lo, é só para que você recorde e venha comigo nesta aventura poderosa da palavra do Senhor. Quando José chega a Faraó, alinhado com os propósitos de Deus, vivendo um tempo de Deus, Faraó lhe diz: eu soube que você pode, sim, desvendar o mistério desse sonho. Você pode interpretar sonhos. Ele diz: não, eu não posso, mas há um Deus nos céus que pode fazer isso. E se ele quiser, ele pode realizar. Nem neste momento, que ele tem uma grande oportunidade, ele nem sequer por segundo, ele esquece de que a glória e a honra é do Senhor, de que a vida dele pertence a Deus, de que a sua história só pode ser mudada e transformada se for por intervenção divina. Queridos, que coisa interessante. E então Faraó lhe conta o sonho. E na verdade ele lhe conta os 2 sonhos. E José lhe diz: os 2 sonhos são apenas um. E o Senhor lhe fez isso, Faraó, para que o Senhor soubesse de que ele decidiu fazer isso. E ele, uma vez decidido, nada pode mudar. Deus te fez, Faraó, conhecer o que ele decidiu realizar. E aí lhe vai a interpretação dos sonhos. As 7 vacas gordas que viste são 7 anos. E as 7 vacas magras também são 7 anos. As 7 vacas gordas, elas representam, Faraó, um tempo de prosperidade extrema, de bênção. Um tempo em que haverá fartura. E as vacas magras representam tempo de escassez, tempo de seca, tempo em que não haverá colheita. Assim também as 7 espigas boas representam tempo de fartura e as 7 espigas mirradas representam tempo de miséria. Sabe?
O que o Eterno quer que tu faça, Faraó, é que você se prepare para esse tempo. Chame alguém para que nesses 7 anos se organize, alinhe as coisas. Durante 7 anos ele possa colher, e colher muito, e separar a quinta parte, e separar em celeiros durante 7 anos. A terra vai ter fartura, e durante esses 7 anos, junte nos celeiros, faça celeiros. Entenda esta parte que José orienta a Faraó. É uma parte que precisa nos chamar a atenção. Essa orientação de José para nós serve de um despertamento. Alinhe a sua vida, alinhe a sua casa, a sua família, alinhe a sua célula, alinhe o seu setor, alinhe a igreja local, alinhe o ministério, organize-se, porque a organização, o alinhamento vai atrair as bênçãos de Deus. Foi isso que ele fez. Quando Faraó ouviu essas palavras, Faraó disse: não há ninguém, José, como tu. Você é a pessoa ideal para executar essa tarefa. E disse: olha, vá e toma banho, vista novas roupas. Tirou do seu dedo o anel de selar, o anel de autoridade, o anel que confirma qualquer ordem, e disse: eu coloco esse anel em seus dedos. Você terá toda a autonomia, toda a autoridade nas terras do Egito. Somente quando eu assentar-me no meu trono, eu serei maior que você. Ninguém dará um passo em todo o Egito se não partir de você. Ninguém dará um passo em todo o Egito se não houver uma ordem, uma liberação tua. E José, com o coração alinhado aos propósitos de Deus, José com o coração organizado espiritualmente, ele aceita a tarefa e ele coloca as coisas para funcionarem. Quando você alinha, quando você se organiza, Deus vem te ajudar. É tempo de alinhar, é tempo de organizar. O Espírito expressamente diz: se organize para que Deus faça coisas grandiosas em sua vida no ano de 2018. Alinhe as coisas, coloque as coisas nas prioridades certas. Nunca o necessário na frente de urgentes. Os urgentes primeiros e depois os necessários. Agora, uma vez resolvido todos os urgentes, resolva os necessários, porque os necessários de hoje serão os urgentes de amanhã. Mas você precisa alinhar essas coisas. Continuando, nós vemos na vida de José esse tempo em que ele se torna o homem mais importante do Egito depois de Faraó, o governador de toda a terra do Egito. Agora olha que coisa interessante que eu quero concluir para você. Lhe foi dado uma mulher para que ele se casasse. E desta mulher, o capítulo 41, verso 51 diz que lhe nasceu o seu primogênito. Ele chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. No original, isso diz o seguinte: Deus me fez esquecer de todas as minhas dores, Deus me fez esquecer de todos os meus pesares e me fez esquecer do sofrimento na casa de meu pai. Manassés. O alinhamento que José fez lá atrás lhe trouxe um resultado poderoso agora. Agora ele é próspero. Agora ele está num nível de excelência. E agora ele está bem consigo mesmo. Ele esqueceu-se das dores. Quantas mágoas vieram, quantos problemas vieram, quantas circunstâncias você enfrentou, mas hoje Deus te diz: esqueça isso.
Manassés, deixa Manassés nascer. Deixa Manassés nascer e trazer com esse nascimento o esquecimento, porque é esse a tradução do nome Manassés. Manassés significa esquecimento, o esquecimento emocional e quem sabe até o esquecimento mental mesmo, mas principalmente o esquecimento emocional. Deixe para lá, pare de ficar lembrando coisas que te entristece, que te traz dores, que te traz angústia. O texto sagrado diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É isso que tem que estar dirigindo o teu coração. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 8, ele diz: tudo que for honesto, de boa fama, se há virtude, se há louvor, se isso realmente é algo bom, seja isso que ocupe a sua mente. Há uma necessidade de esvaziar nossas mentes de tudo aquilo que nos causa tristeza, lembranças dolorosas, angústias, decepções. Deixe Manassés nascer em teu coração para que você viva o melhor de Deus no ano de 2018. Este é o propósito do Senhor para a sua vida. Este é o querer de Deus para a sua vida. Viva o melhor, esquecendo do passado. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 3: eu faço algo. O que faço é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão diante de mim. Eu vou em direção ao alvo. Eu vou em direção ao propósito, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua célula, para os seus liderados, para a sua liderança. Amado de Deus, chegou esse tempo de você viver o hoje alinhado com Deus. Interessante, quando nasce esse primeiro filho, ele vive e declara os seus sentimentos, suas emoções restauradas, regeneradas pelo Senhor. As marcas desapareceram, foi liberto do passado, e nós precisamos lembrar que nós também fomos libertos do passado. 2 Coríntios 5,17 diz que os que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Romanos 12, verso 2, ele diz que nós precisamos realmente renovar a nossa mente. Renove a sua mente, renove a sua mente. Esse é o desejo de Deus, que você renove a sua mente. O passado fique lá sem mais te incomodar, porque ele foi restaurado pelo Senhor. Apocalipse capítulo 21, 5 diz que nós devemos acreditar em Deus, que Ele faz nova todas as coisas. Não interessa a dor que te causou este ano, ou até mesmo nesse final de ano, interessa que Deus te faz novo, faz novas coisas em sua vida. Esqueça esse passado e alinhe a sua vida. Isso vai te trazer crescimento, crescimento emocional, crescimento espiritual, crescimento em relacionamento com pessoas. Pessoas frustradas não se relacionam bem, pessoas tristes não se relacionam bem, pessoas depressivas não se relacionam bem. E quando você esquece o passado, você cresce em relacionamento com Deus e com seu próximo. É interessante nós lembrarmos que os nossos pecados, fragilidades, fraquezas, eles são lançados na profundeza do mar. Miqueias 7,19 diz que Deus lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. O que você precisa esquecer? O que você precisa esquecer? Sabe? Eu lendo a palavra do Senhor, eu encontro no verso 52 do capítulo 41, que Deus não lhe deu apenas Manassés, deu a José também Efraim.
Efraim significa prosperidade. Gênesis 41:52 diz: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Quando nasceu o segundo filho de José, ele dá o nome de Efraim, que significa duplamente frutífero. Com isso ele estava profetizando. Quando ele dá o nome a Efraim, ele está dizendo: chegou o tempo para realizar o sonho de Deus em minha vida. É chegado o tempo. A vida de José havia prosperado grandemente depois que ele interpretou o sonho de Faraó. Foi o próprio Faraó que colocou o anel de autoridade no dedo de José. Deus prosperou tanto o governo de José que havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Isso está no verso 54. José tornou-se tão poderoso, querido, que quando o povo procurou a Faraó para pedir alimento, Faraó disse: vão a José e obedeça o que ele mandar. Isso está no versículo 55. Deus quer prosperar a sua vida e realizar todos os seus sonhos, mas você precisa se apropriar do que Deus tem para você. O Salmo 37, verso 4, ele diz que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas, e ele é poderoso para que no lugar da vergonha ele possa nos abençoar. Ele pode realmente fazer algo novo. Olha o que diz Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Você não pode aceitar nada menos do que aquilo que Deus preparou para a sua vida, que é a vida em abundância. João 10:10 diz que ele tem vida e vida em abundância para nos dar. João 6:35 diz que ele é o pão da vida, o pão da vida que é Jesus. Não vai lhe faltar quando você alinha a tua vida com ele. Ele te faz crescer, ele te faz prosperar. O Salmo 90:17 diz que Deus quer abrir as portas e confirmar o trabalho de suas mãos. Você precisa de uma bênção? Deus vai te abençoar em dobro. Porque nesse texto de José, ele diz que quando José traz os seus filhos para serem abençoados por Jacó, que estava já de idade, acontece algo fantástico, extraordinário. O filho mais velho deveria ser o filho que receberia dupla bênção. Mas sabe qual era o nome do filho mais velho? Manassés, esquecimento. Sabe qual era o nome do filho mais novo? Duplamente frutífero. Então, a mão direita, que é a mão de abençoar, deveria estar na vida de Manassés, e a mão esquerda, que deveria também ser a mão de bênção, mas não de dupla bênção, deveria estar sobre Efraim. E acontece uma coisa interessante, que no momento em que José já deixa tudo direitinho, na posição certa, Jacó inverte a mão e coloca a mão direita sobre Efraim, sobre aquele que já era duplamente abençoado. Se você se alinha com Deus, no alinhamento você encontra crescimento, e no crescimento você encontra multiplicação. O ano de 2018 para a sua vida é o ano de alinhar, é o ano de crescer, é o ano de multiplicar. Alinhar, crescer e multiplicar em 2018. Deus abençoe a sua vida. Avance, conquiste, o Senhor é contigo.